Se você não falar em língua, você não tem o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos convence do pecado e nos convence da salvação em nome de Jesus. E quando o Espírito Santo nos convence da salvação, só quem tem o Espírito Santo suportarão o caminho estreito, as pancadas, as humilhações, as lutas. Só quem tem o Espírito Santo. E eu creio que eu tenho o Espírito Santo. Agora é uma questão de crença dentro de você. Se você não carregar dentro de você essa crença, é porque só o Espírito Santo é que pode nos convencer. Então, o Espírito Santo me convenceu que a minha vida está na mão do Senhor. Amém, igreja? Então vamos lá em João capítulo 14, 16. João capítulo 14, 16. Se tão somente cada um de nós desenvolvermos habilidade com o Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo, oração com o Espírito Santo, pregação com o Espírito Santo, louvor com o Espírito Santo. Se nós passarmos a entender e compreender que sem o Espírito Santo eu não tenho o fôlego de vida. Sem o Espírito Santo, amada igreja, somos como um sino que bate, que tine, que é seco. O Espírito Santo é Ele, amada igreja, que nos convence. No momento que você está fraco espiritualmente, no momento que você está sem forças, no momento que você não tem palavras, é o Espírito Santo que Ele sustenta e te dá a palavra. Sem Ele não existe igreja, não existe salvação, não existe pregação, não existe louvor, não existe nada sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não passa de balelas, de conceitos humanos, de intelectualidade humana, de uma teologia humana. Tudo começa através do Espírito Santo. A minha vida começou, a sua vida começou, ter vida quando você recebeu a vida do Espírito Santo no seu espírito, porque antes tudo era perdido. O livro de João capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro quê? Outro. Por que outro? Porque Ele era o Consolador. Então Jesus estava fazendo o papel do Espírito Santo na vida de quem? Por isso que ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro. Agora eu estou com vocês, mas logo mais eu não estarei mais com vocês. Jesus estava preparando os discípulos para a sua própria morte. Jesus estava ali dizendo: olha, eu estou aqui com vocês, mas amanhã eu não estarei mais. Esse Consolador que fala com você não estará mais aqui fisicamente. Vocês não poderão mais me ver, vocês não poderão mais tocar em mim. Mas o Pai, Ele enviará outro. Jesus está falando de quem? Jesus estava falando do Espírito Santo. Mas até aí os discípulos não estavam entendendo. Vocês estão comigo agora, fisicamente. Vocês estão me vendo. Tem um cabelo, tem um olho, tem um corpo. Vocês podem me sentir. Posso te abraçar. Mas amanhã vocês não me verão mais. Amanhã eu não estarei mais aqui
do jeito que vocês estão me vendo. Porque assim como eu vim, eu voltarei. Eu não poderei ficar convosco todos os tempos aqui. Mas quando eu sair do meio de vocês, eu enviarei o que o Pai enviou para mim, o Espírito Santo. Eu fico imaginando, igreja, Jesus falando isso para os discípulos, só para os 12 discípulos. Imagine os 12 discípulos ouvindo aquela voz do Senhor, vendo a voz. Imagine se nós tivéssemos essa oportunidade de a gente ver Jesus fisicamente, como é que ele era, não é? Como que eram os seus ensinamentos. Imagine que o olhar do Senhor encantava qualquer um. Imagine que o olhar do Senhor transmitia luz, paz. Imagine que cada gesto do Senhor, cada movimento do Senhor, ele transmitia paz. Imagina uma pessoa mesmo conturbada, com depressão, com opressão, só em olhar para Jesus, ou imagina, amada igreja, que Jesus transmitia àquela pessoa paz. Imagina que Jesus muitas das vezes não precisava nem abrir a sua boca para falar. Ao avistar Jesus, ele já transmitia paz. Ele era diferente. Observe que Jesus, ele passou a ser diferente a partir do momento que ele recebeu também o Espírito Santo. Porque muitos viam Jesus, andavam com Jesus, e aonde Jesus ia não atraía ninguém. Não curava, não libertava, porque até ali o Consolador não tinha descido sobre ele, o Espírito Santo não tinha descido sobre ele. E quando desce, tudo muda, tudo transforma. Aquele Deus homem, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, o Deus que deixou a sua habitação celeste para se revestir desta carne podre. Ali é o Deus homem. Mas foi necessário que o Deus Pai enviasse o seu Filho, o Espírito Santo. Então Jesus, ele sabendo que o caminho que ele tinha que trilhar, sabendo que toda a caminhada dele apontava à cruz, ele já estava, amada igreja, preparando os discípulos. Eu enviarei o meu Espírito Consolador. Eu enviarei, ou rogarei, não era? O Espírito Santo, para que fique convosco o quê? Para sempre. Ali ele teria Jesus não para sempre. Jesus ali não era para sempre. O plano de Deus teria que se cumprir. Então Jesus não poderia estar ali para sempre fisicamente com quem? Com os discípulos. Então ele cumpre a missão do Pai. O Pai mata ele na cruz por nossa causa. E agora quando o Espírito Santo desce, ele desce para... O Espírito Santo, quando desce no espírito de um ser humano, ele desce para... Ou é temporariamente? Aqui não diz temporariamente. O Espírito Santo não entra, depois sai. É um conceito errado. Mas pastor, uma pessoa que veio para a igreja e tanto tempo, e agora saiu, e agora é com eles. Se o Espírito Santo que nos convence do pecado, do erro, amada igreja, ninguém vai permanecer nesse caminho. Ou vai? Por quê? Só os que têm o Espírito Santo, só eles é que conseguem superar
a própria morte. Nem a morte pode separar de Deus. Quem tem o Espírito Santo não abandona Jesus. Até pensa, mas não abandona. Porque o Espírito Santo não entrou para sair. Ele entrou para ficar o quê? Conosco eternamente. O processo de uma maturidade espiritual não acontece no momento que a pessoa recebe o Espírito Santo. O momento que nós recebemos o Espírito Santo, aconteceu ali, amada igreja, a salvação no nosso espírito. Mas não aconteceu a transformação no nosso espírito. É o tempo. Tudo tem seu tempo. Não confunda isso. Salvação e transformação. Ou mudança. Porque o nosso coração, ele precisa ser tratado. E para um coração ser tratado, amada igreja, demanda tempo. Demanda tempo. Para que uma pessoa chegue aos 80 anos, simboliza maturidade, experiência da vida. Por mais que uma pessoa de 80 anos vai passar todas as suas maturidades para um adolescente, eles não vão absorver, não vão entender nunca. Porque não passaram por essa etapa da vida. Não passaram. Adolescente, eles, quando nós éramos adolescentes, era um motor dentro de nós. Era muita energia, muita força. Mas quando passa dos 40, 50, já não é mais a mesma força. O motor já está criando desgaste. Você já não se agacha e se levanta como antes. Pareceu uma mola. Baixa. Ai. Pá. Ainda dá aqueles estralos nos ossos. Chega aos 60 anos, mais frágil fica, mais... Ou vai comparar a nossa vida hoje com 18 anos? Não é isso? Tem muitas pessoas idosas. Não, mas eu não me troco para os idosos. Ou para os novos. Isso é conversa para boi dormir. Jamais uma pessoa idosa tem o mesmo vigor físico de que um adolescente. Tem. Não adianta. Não adianta. E a cabeça do adolescente, a força, acha que vai ter por todo o tempo da sua vida. Vai chegar o momento que a bateria vai descarregar. A maturidade, ela nasce na vida de um ser humano na medida que vai apanhando na vida. Uma pancada aqui não foi o suficiente para aprender. Outra pancada maior, pá! Não aprendeu não, mais outra, pá! Até um dia a pessoa diz, agora eu tenho que parar de dar cabeçada na parede. Como tem um ditado que diz, dá o burro os burros nas águas, como que é, né? Deu com os burros nas águas, sei lá, ou bateu a cara. Então o Espírito Santo, amada igreja, é Ele que me convence da minha salvação. No momento que eu aceitei Jesus, o Espírito Santo, Ele me convenceu. Porque foi o Espírito Santo que Ele não veio para sair do meu espírito, Ele veio para ficar no meu espírito. Mas pastor, por que tem tantas pessoas na igreja? Porque nós temos uma dificuldade de entender e compreender o que é uma convenção e o que é uma mudança. É o convertido e o convencido. Há uma grande diferença de um convertido para um convencido. O convencido, tudo ele sabe, tudo ele já aprendeu. Não existe no espírito de um convencido, amada igreja, arrependimentos. Não existe no coração de um cristão convencido, amada igreja, a certeza da salvação, a convicção da salvação. Não existe no coração de um convencido, amada igreja, nos momentos das suas dificuldades, ele dizer, não, eu vou vencer em nome de Jesus.
Eu não vou abandonar a cruz. Ainda que eu tenha que pagar um alto preço, eu não vou. Isso é o Espírito Santo nos convencendo. Vai, eu sou contigo. O convencido, ele sempre está convencido que ele sabe tudo, que ele é o bambambam. Ele não é capaz de se humilhar, reconhecer. Se tiver um dia que voltar tudo de novo para fazer e começar tudo de novo, ele vai e começa tudo de novo. Há quebrantamento no coração, há arrependimento no coração. De um convertido é diferente do convencido. E não se engane, amada igreja, que está aí o perigo hoje. O perigo de muitos crentes nas igrejas hoje, achando que estar dentro de um templo denominacional, fazendo de parte de uma igreja que nasceu e se criou lá, como se aquilo ali é a salvação. Há muitas pessoas convencidas nisso. O convertido, amada igreja, ele não depende só de estar na igreja para sentir a presença de Deus. O convertido, ele não depende só de estar aqui em um louvor ou ouvindo a palavra para ouvir Deus. Aonde ele vai, ele faz do ambiente a presença de Deus. Aonde vai, o Espírito Santo está convencendo ele a cada dia que ele é diferente, que ele não tem mais aliança com o pecado, com o mundo. A cada dia ele está dando passos e crescendo, e tendo desejo de galgar níveis mais altos com Deus. Este é o convertido. É aqueles que realmente recebeu o Espírito Santo e que entende que o Espírito Santo veio, mas ele não veio para sair dentro de mim, ele veio para ficar. A promessa do Senhor sobre esse discípulo: olha, eu estou com vocês aqui agora, mas é temporário. Daqui uns dias, amanhã vão me pegar, eu vou me entregar, vão me matar na cruz. Eu não posso ficar eternamente com vocês aqui fisicamente, mas o meu Pai enviará o Espírito Consolador e ficará para sempre.